Sobre a graça e a proteção de Deus, o Senhor da vida, declaro aberta a 46ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife na data de hoje. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 45ª reunião ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 12 de junho de 2018, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Carlos Gueiros e Jairo Brito. Aos 12 dias do mês de junho do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Carlos Gueiros. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Romerinho Jatobá e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder: Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira, Aline Mariano, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreras, Benjamin da Saúde, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio da Guabiraba, Jairo Brito, Jaime Asfora, Júnior Bocão, Marília Reis, Michele Colles, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca, Romero Albuquerque e o Anderson Florencio. Havendo legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: requerimentos 3398 a 3401/2018, de autoria da vereadora Aline Mariano, 3407 a 3409/2018, de autoria do vereador Almir Fernando, 3426 de 2018, de autoria do vereador Carlos Gueiros. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador ocupar a tribuna, vereador André Regis, repercutiu sobre o pagamento simbólico para a autorização de equipamentos públicos em várias cidades do mundo, por exemplo, Nova York, com o propósito da conservação do espaço. Diz que a Prefeitura não tem hábito e nem há conservação dos equipamentos nesse sentido. Informou também que os moradores de Boa Viagem reclamam que as quadras do bairro estão abandonadas e são usadas de forma inadequada. O próximo orador ocupar a tribuna, vereador Hélio Guabiraba, repercutiu sobre a comemoração do Dia dos Namorados e fez uma homenagem à sua esposa, Darlene, pelos 32 anos de casados completados hoje. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Jaime Asfora para registrar a presença de estudantes do curso de administração da Faculdade de Fama nas galerias. No horário destinado ao prolongamento do expediente, constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 3344/2018, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3352 de 2018, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Gilberto Alves, fez um convite a todos que amanhã, 13/6, às 15 horas, no plenário, a Comissão de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, o presidente irá acontecer uma reunião pública. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que for registrada as presenças dos senhores vereadores. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 3323 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3357 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3364 de 2018, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3369 de 2018, da autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3379 de 2018,
de autoria do vereador Fred Ferreira, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3389-2018, de autoria do vereador Marco Aurélio, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 709, 606, 1229 de 2017, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, Segurança Urbana, Segurança Cidadã e de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 195/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, foi aprovado. Quer dizer, senhor presidente, voltou às comissões, foi apresentado 2 emendas. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador ocupar a tribuna, vereador André Regis, repercutiu sobre o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte. Referiu-se ao acordo entre eles para a abertura tanto do capital quanto das relações internacionais. Foi apartado pelo vereador Jaime Asfora. Próximo orador para a tribuna, vereador Rinaldo Júnior, trouxe novas informações que foram veiculadas sobre a segurança pública recentemente, informando dados estatísticos para o Estado de Pernambuco. Foi apartado pelo vereador Almir Fernando. Próximo orador para a tribuna, vereador Rodrigo Coutinho, falou sobre a visita à escola Monteiro Lobato, relatando diversos problemas estruturais e solicitou os diversos reparos. Foi aparteado pelo vereador André Regis, que elucidou ainda que a grande dificuldade da escola não é somente estrutural, mas do ensino também, pois apresenta números baixos na avaliação do IDEB. Foi apartado também pela vereadora Ana Lúcia, dizendo que a referida escola foi a primeira em que foi lotada, e naquela ocasião os problemas já existiam. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente convocou a casa para se reunir amanhã, às 10 horas, em uma reunião ordinária, no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata, coloco em discussão. Em votação, aqueles que concordam permanecem em silêncio. Aprovada a ata. Leitura do expediente do dia. Vereador Antônio Luiz Neto, fazer a leitura do expediente. Requerimento 3396-2018, de autoria do vereador Romerito Jatobá. Requerimento 3399-2018, de autoria do vereadora Aline Mariano. Requerimento 3399-2018, de autoria da vereadora Aline Mariano. Feita a leitura do expediente, dou início ao pequeno expediente, convidando a primeira vereadora inscrita, a vereadora Michele Colles, para fazer uso da tribuna. Eu já estava. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na manhã de hoje para repercutir uma data muito importante, que foi ontem, o dia 12 de junho, onde foi comemorado o Dia da Erradicação do Trabalho Infantil, Dia Estadual. E esse é um assunto muito importante que diz respeito às crianças e adolescentes, e nós recebemos alguns números que eu gostaria de trazer a essa casa para que nós pudéssemos refletir e trabalhar mais ainda sobre esse tema. E Pernambuco se destacou na redução do número de crianças e adolescentes trabalhando, 39% na faixa de 15 a 17 anos, que se encontra em situação de trabalho infantil. E nós só temos motivos para comemorar esse importante avanço, pois ano passado nós tivemos um aumento de 12%, onde as crianças de Pernambuco trabalhavam mais irregularmente. Para proteger as crianças e adolescentes desse tipo de violência, nós criamos aqui na casa uma lei, a Lei 17.923, ainda no nosso primeiro ano de mandato aqui nessa casa. Foi uma das nossas primeiras leis
13, que diz sobre o Dia Municipal pela Erradicação do Trabalho Infantil, que foi comemorado ontem, no dia 12 de junho. E esse é um tema de grande importância, pois os prejuízos, muitas vezes, são irreversíveis para as crianças e adolescentes. Eles deixam de ter acesso à educação, que é prioridade, à saúde e também ao lazer, que são direitos básicos. E a maioria trabalha em situação precária. Muitas dessas crianças nós podemos encontrar nas ruas, nos semáforos, nos bares, vendendo produtos, como, por exemplo, aquelas balinhas, eles vendem chiclete, e, às vezes, a pessoa ajuda, fala, ai, que bonitinho, eu vou ajudar. Só que você não imagina o quanto você prejudica uma criança quando você incentiva. Muitas vezes os pais ficam de longe olhando, observando. Vai, meu filho, porque eles vão ter pena pela sua inocência e vão comprar. Então, existem pais e mães ou pessoas da família que exploram a criança e o adolescente. Eu já vi muitas vezes, gostaria até de fazer uma denúncia e solicitar a fiscalização ali na Avenida Conselheiro Aguiar, onde tem muitas crianças ali naquela região, à noite, nos bares, vendendo produtos. E os pais sequer aparecem, as crianças aparecem sozinhas com aquelas caixinhas, e as pessoas às vezes pensam que estão ajudando, compram, colocam a criança na mesa, incentiva, e isso não é bom. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem, em 2015, cerca de 123 mil crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil. O governo do estado conseguiu reduzir esses números para 75 mil, com ações preventivas, fiscalização e monitoramento pelo programa PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, eu gostaria de parabenizar o governador Paulo Câmara por essa ação importante que diminui o número de crianças sendo exploradas no nosso estado. Segundo o IBGE, o Brasil tem 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. Desses, 54% estão enquadrados no que se considera trabalho infantil. Trabalho de qualquer natureza abaixo da idade mínima permitida entre 5 e 13 anos, ou trabalho na idade permitida. É importante lembrar que no Brasil o trabalho infantil é proibido até os 16 anos, salvo em condição de aprendiz, dos 14 aos 16, em caso de trabalhos perigosos. Lugar de criança é na escola, e a população pode denunciar casos de trabalho infantil e exploração de crianças e adolescentes por meio do Disque 100. O que nós temos que fazer, na verdade, é motivar as empresas, os empresários, o comércio, a contratar os adolescentes como jovens aprendizes, dentro de um programa que existe, de um processo que existe, que garante que a criança, o adolescente, pode trabalhar, pode ter seu dinheiro, que é muito importante também, mas ao mesmo tempo garante que ele continua na escola e não vai perder nenhuma das fases da sua vida, e sim valorizar cada uma delas. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Bom dia, Deus abençoe. Obrigado, vereadora. Eu convido o segundo vereador inscrito, vereador Mi Fernando. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana Lúcia, bom dia para Vossa Excelência, vereadora Michele Colles, acabou de descer dessa tribuna aqui, a todos que nos acompanham pela TV Weber e a imprensa que está acompanhando o nosso trabalho, a todos que estão aqui no plenário, nas galerias desta casa, meu bom dia. Senhor presidente e senhores vereadores, o que me traz à tribuna no dia de hoje é para falar de uma questão que foi repercutida aí no Brasil todo, com relação à greve dos caminhoneiros, que aí nos trouxe uma reflexão importante. É uma questão da política de preços aplicada pela Petrobras, através do Pedro Parente, que, vereador Hélio da Guabiraba, às vezes eu aí me trago a minha culpa e também trago esse alerta para mim mesmo, porque às vezes a gente está preocupado com as questões locais, que é o nosso trabalho, é o nosso papel,
fomos eleitos também para isso, né? E aí a gente tem essas preocupações realmente do dia a dia, do nosso bairro, da nossa comunidade, e aí a gente visita as comunidades, e aí eu tenho encaminhado vários requerimentos, vereador Renato Antunes, das encostas, que tanto a gente tem se preocupado, do saneamento básico, que a gente já fez audiência pública, dos campos de várzea, da questão da saúde. E hoje eu tenho uma audiência com o próprio secretário de saúde, vereador Alcides Teixeira Neto. A questão do recapeamento, que a gente também quase todos os dias é cobrado, as pessoas antes cobravam a pavimentação, a gente conseguiu no passado a pavimentação das ruas, através do paralelo, e a comunidade hoje está cobrando o recapeamento. A questão da segurança, que muito aqui nós debatemos também essa questão do aumento da violência, não só no município, no estado, mas no Brasil todo. Tanto é que o Rio de Janeiro está sob intervenção de segurança nacional, através da Presidência da República, e não tem conseguido resolver aquela questão local. Então a gente está muitas vezes aqui preocupado na questão local, que é justo, que eu nunca vou deixar de fazer isso, porque é o nosso papel como vereador, mas a gente muitas vezes esquece de ver o que está acontecendo a nível nacional, que traz um impacto aqui para a nossa realidade. E a questão do aumento dos combustíveis, dessa política de preço do Pedro Parentes, a gente aqui, eu não vi ninguém aqui debater essa questão, e a gente sentia na pele no dia a dia, todos os dias o combustível vai aumentar, a gasolina, o óleo diesel, o próprio gás de cozinha, e a gente, né, às vezes no debate isso aqui não procura estar atento a essas questões. Então isso me chamou a atenção, apesar de que algumas questões a gente já teve aqui, trouxe para essa tribuna, através desse governo aí, que é um governo que assumiu, mas que ilegal, e ele tem tirado direito dos trabalhadores, aprovou no próprio Congresso Nacional direitos, lei trabalhista que tirou o direito dos trabalhadores. A farmácia popular, vereador Antônio Luiz Neto, que eu falei aqui, que foi extinta, né? E aí trouxe um prejuízo muito grande para as pessoas, principalmente aquelas pessoas carentes, que necessitam daquele medicamento, daquele remédio, e na farmácia popular tinha um preço mais acessível. E aí a gente sente isso na pele, muitas vezes a gente não consegue debater aqui nesta casa. É uma meia-culpa que a gente também traz para essa caixa de ressonância, que é a Câmara Municipal do Recife, que a gente poderia se debater mais as questões nacionais, como muitas vezes aqui o próprio vereador Rinaldo Júnior traz, mas eu acho que poderia ser uma coisa mais efetiva, com uma preocupação maior, que a gente pudesse se preocupar mais com as questões nacionais. Eu tive com o próprio governador, o vereador Rinaldo Júnior, lá no Zé Bonifácio, nesse mutirão que nós conseguimos lá para a comunidade, são várias ações, e uma das grandes cobranças que as pessoas tinham com o governador era com relação ao abastecimento do gás de cozinha, a falta. Então, para você ver também como as pessoas muitas vezes são desonestas, né? Ficam aproveitando daquele momento, né, difícil, para poder tirar proveito. Eu estava ouvindo ontem, numa rádio aqui local, que estão fazendo a cobertura da Copa do Mundo, vereador Gilberto Alves. E aí, o próprio radialista disse que teve que ter uma intervenção de uma brasileira que falava o idioma lá, o russo, e também o brasileiro, o português, para poder o cara não ser roubado pelos taxistas que estavam cobrando um preço exorbitante aos turistas que estavam lá. Então, é uma coisa quase que, né, mundial, essa questão da desonestidade, como aqui mesmo, eu vim aqui no tempo dessa questão do combustível, da gasolina, que a gente tinha que ir para a fila dos postos de gasolina, de combustível. Não fui, peguei ônibus. Teve um dia que eu estava com os assessores, a gente ia voltar de Uber. Quando a gente acessou o Uber, o preço estava lá R$13. O motorista cancelou e estava querendo cobrar 35. Então você vê que as coisas não é tão simples, não é tão fácil. Muitas vezes se fala muito do político, da honestidade, mas infelizmente a corrupção muitas vezes está generalizada, né? Não vamos dizer generalizada porque a gente ainda tem que acreditar nas pessoas honestas que tem no nosso Brasil. Mas, infelizmente, a grande maioria tem tentado tirar proveito das necessidades e das dificuldades do nosso povo. Então, temos que ficar mais atentos e fica essa deixa para que a gente possa debater mais essas questões nacionais, porque ela tem um impacto muito grande aqui na nossa cidade e no país todo. Muito obrigado. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito do pequeno expediente, solicito ao vereador Antônio Luiz que faça a leitura da matéria constante da pauta do prolongamento do expediente.
Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 3396-2018, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores presentes que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Vereador Antônio Luiz, para fazer a chamada regimental, anunciando as presenças registradas no painel. São 16 vereadores presentes, presidente. Não havendo número regimental para deliberação das matérias constantes da ordem do dia, passo ao grande expediente, convidando o senhor vereador Rodrigo Coutinho para usar a tribuna no tempo que lhe é permitido pelo regimento. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, imprensa, público presente na manhã desta quarta-feira. Ontem nós realizamos uma audiência pública sobre os motociclistas no trânsito do Recife, o aumento do número de acidentes. E a gente pôde discutir e receber algumas autoridades importantes que eu queria relatar aqui na manhã desta quarta-feira. Ouvimos diversos especialistas, como a presidente da CTTU, Tassiana Ferreira, o doutor Hélio Calabra, médico cirurgião e membro do CEPAM, Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, um comitê que funciona, vereador Renato Antunes, na Secretaria de Saúde, e foi idealizado, vereador Maguari, justamente para poder amenizar essa situação. Para vocês terem uma ideia, foi o CEPAM que trouxe, por exemplo, que deu a ideia a Eduardo Campos sobre a situação da Operação Lei Seca, que iniciou no Rio de Janeiro, e depois eles levaram a ideia para que o então governador Eduardo Campos implementasse essa questão aqui. Depois veio outra lei federal, vereador Renato Antunes, que aí acabou levando para o país inteiro. A gente pode escutar também o senhor João Luiz, um representante da sociedade civil, um dos idealizadores dessa audiência pública, motoqueiro, motociclista, e pôde contribuir bastante para o debate também. Ouvimos o segundo sargento Teófilo, representando o Parque Regional de Manutenção, que é vinculado à 7ª Região Militar do Exército Brasileiro, e pôde explanar também as suas ideias. O senhor Marcelo Sadi, diretor de um projeto interessantíssimo, um projeto Moto Amiga. Ele tem um convênio com a Honda e algumas outras fábricas de moto, justamente para dar a condição do motociclista poder dirigir de uma forma mais prudente. Debatemos as causas dos acidentes de trânsito, os reflexos desses acidentes para a nossa cidade, bem como a busca por soluções para essa problemática. Listo aqui alguns dados expressivos e chocantes, vereador Rinaldo Júnior. Os acidentes dos motociclistas, hoje, resultam em 50% das internações na UTI do Hospital da Restauração. Então, para você ter uma ideia, todos os outros doentes que têm câncer, que têm doenças que realmente não se tem como prever, eles ficam muitas vezes nos corredores dos hospitais, justamente porque 50% da UTI está voltado todo para esses acidentes de moto. Em Pernambuco, esses acidentes custaram aos cofres, vereador Renato Antunes, 1,1 bilhões de reais. Imagine quantas creches, quantas escolas, quantos hospitais
a gente não poderia ter feito aqui se a gente pudesse amenizar e diminuir essa situação. Segundo dados do DPVAT, em 2017, Recife foi a 8ª cidade com mais pagamentos de indenizações por acidentes de motociclistas do Brasil. É um dado alarmante também. Recife tem que diminuir esse número, tem que lutar para amenizar essa situação. O doutor Hélio Calabria, na ocasião, nos apresentou um dado extremamente alarmante. Presidente Carlos Gueiros. Pra você ter uma ideia, na Guerra do Vietnã, que durou 8 anos, morreram cerca de 56 mil pessoas, vereador Renato Antunes. Por ano, aqui no Brasil, morrem 60 mil. Ou seja, em 8 anos, morreram 56 mil na Guerra do Vietnã. E aqui, em um ano, morrem 60 mil. É um dado realmente de guerra. A gente identificou ontem, pôde relatar, inclusive, que é uma situação de saúde pública, não é mais só uma situação de trânsito, e que a gente tem que minimizar e melhorar essa situação. A CTTU mostrou que o aumento de fiscalização, através da lei seca, que a gente pôde falar agora há pouco, e a proibição das cinquentinhas, quando regularizou a questão das placas, já apresentaram alguns resultados. Comparando 2017 com 2018, houve uma diminuição de 20% dos acidentes de trânsito no Recife. De toda forma, precisamos intensificar ações de conscientização do trânsito. Precisamos aumentar o número de ações com foco no comportamento do condutor, incentivar ações de conscientização nas escolas para formar futuros condutores mais conscientes. Vossa Excelência, Renato Antunes, sabe da importância que é a gente levar isso também às escolas, se não como uma matéria, mas talvez como palestras, como situações que levem a criança a estar perturbando ali seu pai para justamente seguir à risca as leis e as legislações de trânsito e a gente puder melhorar toda essa situação que é bastante alarmante. Cobrar melhores pavimentações, sinalizações e ações de fiscalização do poder público. Ontem a gente estava com um morador dos Coelhos e tem um requerimento que a gente fez, a CTTU, desde o ano passado, para sinalizar o bairro dos Coelhos, um bairro, inclusive, que a gente teve uma criancinha que veio a óbito justamente por um acidente de trânsito, e a gente só precisa que a CTTU coloque lá as sinalizações em respeito ao próprio requerimento que a gente apresentou, é de extrema importância. Que é Paulo? E aí, vereador Oi. Renato Antunes, antes de passar a palavra para o vereador Maguari, Sim. eu queria trazer aqui na tarde de hoje esse debate, importante debate, para que o plenário possa tomar conhecimento de todos esses números e a gente, junto, como uma casa unida, possa fazer com que esses números diminuam, esses números melhorem e a gente possa ter um trânsito mais seguro, com menos acidentes de moto. Pronto, e com a saúde voltada para a população como um todo e não só para os acidentados de motociclista. Mas eu escuto com alegria o vereador Maguari. Vereador Rodrigo Coutinho, eu ouvindo Vossa Excelência atentamente, e Vossa Excelência falou em doutor Hélio Calabria. Hélio Calabria, mas o idealizador, na verdade, desse grande programa de diminuir os acidentes de moto é o doutor João Veiga. Isso, ele veio representando o doutor João Veiga. Muito bem, mas se ele veio é porque ele tem conhecimento também, é lado a lado, e é um programa muito importante. Mas eu quero falar para Vossa Excelência que essa quantidade elevada de acidentes, porque tem o motoqueiro e tem o motociclista. O motoqueiro é aquele camarada irresponsável, corta pela direita, não tem atenção, anda de qualquer jeito, prejudica os motoristas, impõe risco de vida às pessoas. E o motociclista é aquele cidadão pacato que pega a sua moto para o seu trabalho,
anda sempre pela direita, com muito cuidado. Isso aí é um grande diferencial entre o motociclista e o motoqueiro. Inclusive, o motoqueiro, ele impõe risco também aos ônibus, os coletivos grandes, que ele faz alguns trajetos totalmente errados. E os grandes acidentes é por causa disso. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que o governador de Pernambuco, o ex-governador Eduardo Campos, iniciou com esse programa, dando todo apoio. Houve uma grande diminuição de acidentes, porque o acidente de moto ele tem um custo muito alto para o governo do Estado, entendeu? É alarmante o custo na restauração, N motoqueiros lá com aqueles ferros operados, e aquilo tem um custo. 1 bilhão e 100 milhões de reais. Muito bem, é a questão de ortopedia, né? Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que esse programa existe, ele é importante para o Estado, mas precisa de mais campanha educativa, que também exija desse pessoal que trabalha, que vive trafegando com irregularidades, para que aumente a condição de responsabilidade de cada um. No mais, eu parabenizo o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço as palavras do vereador Maguari, incorporo a minha fala na manhã de hoje, é de suma importância. Como Vossa Excelência expressou, existe uma grande diferença entre o motociclista e o motoqueiro. E a gente tem que cada vez mais ter mais motociclistas e menos motoqueiros, e melhorar esses números que são alarmantes. Mas eu escuto com alegria o vereador Renato Antunes. Vereador Coutinho, serei breve. E essa definição é até importante. A gente pega um piloto responsável de moto e chama ele de motoqueiro, ele se ofende. Na verdade, ele se autodenomina motociclista. Mas essa é uma verdade, vereador Coutinho. E eu penso e entendo que toda audiência pública ela tem sucesso quando, ao término desta, há muitos encaminhamentos. Eu queria muito estar nessa audiência pública ontem pelo tema, pela relevância do tema, pela importância, sobretudo pelos números que Vossa Excelência trouxe. O que nós gastamos hoje com saúde para remendar um problema, nós poderíamos gastar muito menos se fizéssemos um planejamento de forma preventiva. E isso passa, inevitavelmente, pela questão da educação mesmo. Eu acho que o governo tem que fazer a sua parte, na parte de melhoria do asfalto, melhoria da sinalização, mas, sobretudo, da educação mesmo daqueles que trafegam nas nossas vias. Hoje, o uso das motos está condicionado a uma questão econômica. Hoje, as pessoas não têm condições de ter um carro, têm condições de ter uma moto. Um litro de combustível rende muito mais quilômetros com a moto. Então, isso houve uma transição que é comum hoje em todo o Brasil. Inclusive, hoje, até as próprias cinquentinhas, que foi regulamentada, que foi importante, isso é fruto também dessa questão econômica. Mas essa ideia, vereador Coutinho, que Vossa Excelência apresentou, eu acho que nós devemos sim levar adiante, levar essa educação para as escolas públicas, estaduais, sobretudo porque trata o ensino médio, para que possa levar essa conscientização para os nossos jovens. A gente não pode haver esses dados alarmantes de morte atrás de morte, mães e pais perdendo os filhos tão cedo, os nossos hospitais públicos cheios, lotados de pessoas acidentadas, e a gente não dá uma resposta. Então eu fico feliz por essa audiência, que é importante, mas que esses encaminhamentos, vereador, de fato possam ser cumpridos à riscas, que o seu mandato tenha sido um mandato tão profícuo aqui na casa, tão preocupado com essa questão da mobilidade, que possa levar adiante, e você pode contar com o nosso apoio, com o apoio dessa casa, porque esta é uma pauta de toda a cidade. Parabéns pela audiência, mas sobretudo por esta importante temática, por sua preocupação, e vamos buscar de fato o resultado efetivo para isso. Parabéns, vereador. Eu agradeço as palavras do vereador Renato Antunes, incorporo também esta fala. Queria destacar, inclusive, vereador Renato Antunes, para você ter uma ideia, a grande maioria desses 50% que tomam conta da UTI da restauração, por exemplo, ela não tem sequer habilitação. Ou seja, são de jovens que pegam as motos para dirigir sem ter a condição mínima, que é ser habilitado. Alguns, inclusive, são menores também. Para você ter uma ideia, ontem o doutor Hélio deu um relato aqui que eu fiquei preocupado. No sertão do estado, no interior do estado, hoje os pais estão dando de presente de 15 anos, cinquentinhas, para os filhos poderem se deslocar. Ou seja, vai de encontro a toda a legislação de trânsito brasileira, a regulamentação das cinquentinhas, que ajudou a diminuir a quantidade de acidentes.
e é muito preocupante. Isso preocupa. Mas eu fico feliz de contar com o apoio de Vossas Excelências. Acredito que esse é um tema que ele tem que ser discutido e levado à Prefeitura do Recife, ao Governo do Estado, para a gente conseguir cada vez mais melhorar essa temática. Queria destacar também, agradecer a presença de Tiago, que se fez presente ontem na audiência pública, representando o vereador Jaime Asfora. Agradecer também a toda a minha assessoria e ao pessoal da Casa Zé Mariano. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, nem para tempo de liderança, nem explicações pessoais, antes de encerrar a sessão desta manhã, convoco os senhores vereadores para a sessão solene que se realizará hoje, às 18 horas, para a entrega da medalha do Médio Zé Mariano ao juiz João José Targino, proposta da vereadora Aline Mariano. Amanhã, às 14 horas, dia 10, às 10 horas, também haverá reunião plenária solene, homenagem proposta pelo vereador Eduardo Xera. Depois, às 15 horas, também uma outra reunião plenária, em homenagem proposta pelo vereador Almir Fernando ao Dia Mundial do Forrozeiro. E às 18 horas, reunião plenária, caráter solene, para uma homenagem promovida pelo vereador Rodrigo Coutinho. E na sexta-feira, dia 15, às 10 horas, uma outra reunião solene, para o entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Pierre Lucena Raboni, promovida pelo vereador André Regis. E ainda no dia 15, às 14 horas, outra reunião plenária para a entrega do título de cidadão do Recife ao professor Luiz Della Mora, proposta de autoria do vereador Ivan Moraes. Então, declaro encerrada a presente sessão. Mas eu vou dizendo,